Medos, inseguranças são episódios que aparentemente são reações normais e fazem parte da vida humana, quando nos deparamos com situações inesperadas ou pouco habituais, caracterizando até mesmo como um alerta em algumas situações que possamos enfrentar. Mas, de forma exagerada, gera a fobia, que é o medo exagerado de algo ou de alguma situação, gerando no indivíduo uma sensação de terror, pânico, ansiedade e perturbação. E no vídeo de hoje falaremos sobre Deimos e Phobos, os filhos gêmeos dos deuses Ares e Afrodite, que estão relacionados ao medo e terror, e toda a história por trás das suas representações na mitologia grega. Antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gosta de um universo mitológico, não descole da tela e vem comigo! A mitologia grega é muito rica em personagens e criaturas sobrenaturais, que representam características diferentes da personalidade humana e das forças da natureza. O objetivo principal era de explicar alguns fatos, como a origem da vida, a vida após a morte, ou até mesmo os fenômenos da natureza. É importante dizer que a civilização grega estava baseada numa religião politeísta, ou seja, eles cultuavam diversos deuses. Na mitologia grega, Deimos é o filho de Ares e Afrodite, representando o terror e o pânico em tempos de guerras e conflitos. O que uniu Ares e Vênus é o medo e o terror na Terra. Phobos e Deimos eram gêmeos, que nasceram da junção do amor, da sensualidade e da beleza de Afrodite, Vênus na versão romana, em contato com a guerra, as armas e os conflitos de Ares, Marte na versão romana. Vale lembrar aqui que Afrodite era casada com Hefesto, tratando-se, portanto, também de uma traição. Embora eles sejam os deuses menores em comparação com outros deuses e deusas da mitologia grega, as figuras assustadoras e intimidantes de Deimos e Phobos ainda são relevantes na arte e literatura até nos dias atuais. Na mitologia grega, Deimos representava o terror que ia junto com o medo, que era caracterizado por seu irmão, Phobos. Ambos eram conhecidos como os gêmeos do terror por onde passavam. Seu irmão Phobos era mais retratado como um leão, ou como um homem de cabeça de leão. Phobos injetava nos corações dos combatentes inimigos a covardia e o medo que os fazia fugir, como se estivessem diante de um fantasma. Na mitologia grega clássica, Phobos é mais uma personificação do medo trazido pela guerra, e não aparece como um personagem em nenhum mito. Uma figura realmente interessante e instigante da mitologia grega, e que de certeza causava terror e medo aos inimigos, principalmente em campos de batalha, o local onde trabalhava junto do seu irmão gêmeo, Deimos. Deimos é frequentemente retratado como um jovem assustador vestido com uma armadura guerreira, carregando uma espada e um escudo. Ele era considerado um dos aliados de seu pai Ares, o que o fazia temido pelos povos da Grécia Antiga quando iam para a guerra. O nome Deimos em grego significa terror ou pânico, e era usado pelos antigos gregos para descrever a sensação de medo que sentiam diante de situações aterrorizantes, como a guerra. Embora seja mencionado em muitas histórias e lendas da mitologia grega, Deimos não é tão conhecido quanto outros deuses e deusas, como Zeus, Poseidon ou Afrodite. Na obra Ilíada de Homero, Deimos e Phobos são descritos como presentes na Batalha de Troia, apoiando Ares. Já na tragédia Prometeu Acorrentado de Ésquilo, Deimos é apresentado como uma das personificações do medo que tenta assustar Prometeu. Na arte e literatura, Deimos é frequentemente representado ao lado de seu irmão Phobos e seu pai Ares, como uma figura aterrorizante em batalhas e conflitos. Algumas das representações mais icônicas incluem a pintura O Juramento dos Horácios, de Jacques-Louis David, e a escultura Ares Borghese, que retrata Ares com Phobos e Deimos. Para os antigos gregos, Deimos era uma divindade importante, que personificava um dos sentimentos mais básicos e primitivos do ser humano, o medo. Sua figura assustadora e intimidante lembrava as pessoas da importância de respeitar as forças da natureza e ser cauteloso em tempos de guerra. Na astronomia, Deimos e Phobos são os nomes das duas luas do planeta Marte. Marte possui 2 satélites naturais, ou luas, relativamente pequenos. O maior deles é Phobos, com cerca de 28 km de diâmetro, e Deimos, com cerca de 16 km de diâmetro. Acredita-se que essas luas sejam asteroides capturados pelo campo gravitacional marciano, mas a sua origem real ainda permanece incerta.
Ambos os satélites foram descobertos em 1877 pelo astrônomo norte-americano Asaph Hall e são nomeados em homenagem aos deuses Phobos, medo, e Deimos, terror, que na mitologia grega acompanham seu pai Ares, o deus grego da guerra, durante as batalhas. Marte era a contraparte romana de Ares. Algo bem inédito e pouco conhecido entre as pessoas diz respeito a uma guerra que aconteceu na Grécia e que teve a participação direta dos gêmeos Deimos e Phobos, ao lado do seu pai Ares. Era meado do ano 485 a.C. e houve uma guerra muito próxima a uma província. Os soldados que lutavam em benefício do seu povo contra o inimigo estavam bem preparados, destemidos e com uma coragem que causava admiração e até um certo espanto naquele povoado. Aliás, eles nunca tinham participado de uma batalha antes. Então, o exército inimigo começava a se preparar para o confronto. Soldados mais experientes e que já tinham passeado por inúmeros campos de guerra e que tinham a fama e o conhecimento geral de que eles ganhavam toda a batalha que lutavam. Para eles, dessa vez, não podia ser diferente, ainda mais quem eles iriam enfrentar. Uns soldados que não possuíam o menor conhecimento de armamento e estratégias durante as lutas. O deus Ares, juntamente com seus filhos gêmeos, os terrores de qualquer soldado em campo de batalha, estavam tramando secretamente algum plano para fazer com que aquele tão poderoso exército, que não perdia uma batalha, viesse cair do cavalo, literalmente. O confronto começou. Os soldados daquele minúsculo povoado, tão corajosos, começaram a correr em direção aos seus inimigos. O exército inimigo, confiante na vitória antes do tempo, acabou se distraindo no meio do caminho. Deimos e Phobos aproveitaram a confiança deles e começaram a diversão. Aquele exército confiante na vitória começou a desenvolver uma espécie de medo e terror durante o confronto, algo que eles nunca tinham experimentado antes em campos de batalha. Como perceberam que os soldados avançavam cada vez e seu exército, antes forte, estava sendo atacado e derrotado, decidiram recuar para não haver extermínio total. E aquela foi a primeira vez que um exército poderoso e estrategista perdeu uma batalha para um grupo de soldados que eram considerados homens fracos. Satisfeitos, Deimos e Phobos comemoram junto do seu pai, e aquele grupo de simples soldados ficaram felizes e confusos. Como eles conseguiram conquistar a guerra e colocar seus inimigos para correr do seu território? Se por acaso eles tivessem perdido aquela batalha, eles iriam perder seu território e, obviamente, teriam a cidade invadida e todas as pessoas seriam mortas pelo inimigo. Dessa forma, aquele pequeno grupo, ao retornar ao povoado, foi festejado com grandes palmas e alegrias de todos os habitantes, ficando conhecidos e temidos pelos territórios vizinhos. Afinal, venceram uma guerra mesmo sem terem estado em um campo de batalha antes. As artimanhas dos gêmeos colocaram o inimigo para correr apavorado diante do confronto. Como são personagens mitológicos da guerra e a sua principal função era amedrontar o inimigo, o deixando vulnerável ao lado oposto, indivíduos costumavam realizar sacrifícios em seus nomes em campos de batalha. A história por trás dessa lenda dos gêmeos na psicologia, estudiosos a associam aos transtornos do medo, como ansiedade, fobia, pânico, dentre outros. Mas será que um tal mito de existir e ser conhecido nos ajudaria a compreender melhor os transtornos do medo e terror? Ou talvez o nome de fobia foi dado simplesmente pelo fato da pessoa que sofre desse transtorno sentir medo e fugisse perante o estímulo fóbico, como se este estivesse acompanhado por Phobos. Embora eles não fossem tão conhecidos quanto outros deuses, mesmo assim eles deixaram seu nome escrito na história e são lembrados até hoje quando algo é associado à fobia. Aliás, o nome Phobos é derivado de fobia. Tal artifício era usado tanto por ele quanto seu irmão para se unirem e tocarem o terror em campos de batalha. E como dito anteriormente, muitas pessoas invocavam seus nomes para ganharem uma guerra, e por sinal eles devem ter conseguido, realizando sacrifícios em nome deles. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história dos gêmeos Deimos e Phobos? Criaturas essas que tocavam o terror durante as guerras? Acredita que eles realmente existiram e ajudavam em batalhas? Ou acham que seja algo que as pessoas simplesmente inventaram? Escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo, que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!